Miguel Gomes da Silva, diretor de negociação do Montepio, e Cristina Casalinha, economista-chefe do BPI, são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Cristina, começo por si. Não havia grande expectativa de que o Banco Central Europeu nesta reunião alterasse os juros, mas depois do discurso de Mário Draghi ficou com a perspectiva de que o BCE possa ir mais além e quebrar este mínimo histórico de 1%. Pelo menos o presidente do Banco Central Europeu não fechou completamente essa porta. Portanto, manteve a possibilidade de ir de encontro àquilo que os mercados também já estão a antecipar, a descer a sua taxa diretora para os 0,75. Portanto, pelo menos deixou essa possibilidade em aberto, referindo que a incerteza ainda é muito considerável, apesar de os riscos são para um agravamento, não é? Exatamente, que os riscos são para um agravamento, apesar de haver alguns sinais de estabilização. Enfatizou muito a evolução do crédito, a atividade económica na Europa e revelando algumas preocupações, embora considerando que elas não devem ser tomadas de uma forma excessiva. Mas sim, abriu essa possibilidade, ou pelo menos não a fechou. E Mário Draghi disse também que aquilo que o BCE está a fazer está a ter um efeito substancial no sistema financeiro. É assim que vê? Estas últimas decisões do BCE estão de facto a ter um impacto positivo? Estão a ter um impacto positivo, porque, pelo menos, um dos aspectos mais visíveis é a nível de alguma estabilização do mercado de dívida pública europeu. A esse nível, o que nós vemos é que realmente há uma relativa acalmia. Por um lado, pode-se atribuir essa acalmia à política do BCE, não só aos fundos que foram disponibilizados há 3 anos, mas também ao outro conjunto de medidas que também foram tomadas, designadamente a redução da taxa de reservas obrigatórias e o alargamento ou o aligeiramento das restrições a nível de colaterais. Portanto, todas elas contribuem, por um lado, para que o aperto de crédito não se faça sentir de uma forma tão acentuada, e foi um dos aspectos que o Mário Draghi referiu, e por outro lado também possibilitar que haja alguma sustentabilidade no mercado de dívida pública. Portanto, estes dois efeitos estão a ser conseguidos e, portanto, ele de alguma forma manifesta-se relativamente satisfeito com esses resultados, embora diga que eles podem continuar. Miguel, mas estamos a ter aqui podemos dizer que estamos a ter aqui um quantitative easing disfarçado por parte do Banco Central Europeu, depois de tanta pressão para que o BCE fizesse qualquer coisa e tanta resistência do BCE para intervir diretamente neste problema? O quantitative easing é, sem dúvida alguma, que já desde algum tempo que se vem evidenciando, até pela forma como o BCE vem agindo nos mercados, no próprio mercado de dívida. No próprio mercado de dívida soberana. Contudo, há um aspecto curioso que o Draghi referiu hoje, que tem a ver com o efeito deste leilão dos 3 anos para a economia. Para ele, passou para a economia. Portanto, o valor que foi disponibilizado aos bancos está, a pouco e pouco, a passar para a economia sob a forma de crédito. Isso não é visível em Portugal. E este é o aspecto que é curioso para nós, porque todos nós sabemos que o crédito, quer à habitação, quer às empresas, quer ao consumo, tem-se reduzido drasticamente nos últimos tempos e atingiu recentemente os valores mais baixos desde há muito tempo. O que é um pouco incongruente com esta perspectiva. Claro que Portugal vale pelo que vale, no panorama da zona euro, contudo, era importante que nós pensássemos que a banca portuguesa, que tem, obviamente, também um papel importante no financiamento da economia, pode estar, de certa forma, restringida, porque aquilo que nos está a ser exigido a nós é bastante mais gravoso do que está a ser feito ao restante banca europeia. Falo da desalavancagem. Portanto, a banca portuguesa tem que cumprir uma série de memorando, uma série de pressupostos no memorando com a Troika. Um deles é a redução de crédito, a desalavancagem, para níveis ou em volumes bastante mais gravosos, em termos percentuais, do que é exigido à restante banca europeia. Daí este desafio para Portugal crescer, e esta é uma preocupação nossa. Mas sem ser assim, se Portugal no resto do mercado, no mercado interbancário, por exemplo, estas medidas do BCE tiveram o efeito pretendido, que provavelmente seria abrir esse mercado?
Não, o mercado interbancário está fechado, ou praticamente fechado já há algum tempo. Não existe confiança entre os bancos, mesmo entre grandes bancos, já não falo com os países periféricos, mas mesmo entre grandes bancos não existe confiança. E isso está espelhado nos valores cada vez mais crescentes que são colocados em depósito junto do BCE. Aproximamos-nos dos 500 mil milhões e recordo que a taxa de absorção é de 0,25. Portanto, havendo bancos repetidos que vão pedir dinheiro emprestado a 1% e a seguir colocam em depósitos a 0,25, é preocupante, tal como é... São bancos que estão a perder dinheiro, não é? Com essa operação. São bancos que estão a perder dinheiro, mas aquilo que aconteceu na segunda-feira com a dívida alemã, que atingiu taxas de juros negativas, é um pouco comparável. As pessoas estão a pagar, os bancos, os gestores estão a pagar uma espécie de um aluguer de um cofre. Em vez de pôr o dinheiro em notas no cofre do banco e pagar o aluguer do cofre, aceitam taxas de juros negativas, 0 ou próximo disso. Cristina, e o Draghi de facto referiu que os bancos que estão a colocar dinheiro de volta no BCE, em muitos casos não são os mesmos que aproveitaram esta cedência de liquidez há 3 anos, mas é normal que assim seja? É relativamente normal que assim seja, porque o que nós temos hoje em dia no mercado monetário, ou como o Miguel estava a referir, o mercado monetário interbancário continua encerrado. O que nós verificamos é que os bancos que têm necessidade de liquidez são aqueles que vão aos leilões de cedência de fundos, e depois há um conjunto de bancos que são excedentários que vão também ao BCE, mas aí depositar, porque enquanto antigamente o que acontecia é que os bancos transacionavam diretamente entre si, hoje em dia, como por causa da desconfiança que têm, o que eles fazem todos é, no fundo, criam o BCE como quase uma câmara de compensação das transações que eles efetuam entre si. Portanto, todas as transações são intermediadas pelo BCE para, dessa forma, os bancos se obviarem de correr risco de crédito, de concederem crédito diretamente uns com os outros. Portanto, o contraparte é sempre o BCE e, portanto, nesse sentido, para quem estaria do lado da cedência de fundos, e, portanto, nesse sentido, de segurança. Exatamente, portanto, no fundo, o BCE funciona como está a atuar como um intermediário do lado da cedência e da tomada, quando normalmente o mercado não necessitava dessa câmara de compensação. Isto é uma situação que existe já desde 2008, houve alturas em que foi melhorada. Atualmente estamos a chegar a um ponto, talvez o ponto mais crítico, ou um dos pontos mais críticos desta desconfiança dos bancos uns relativamente aos outros e, portanto, não se pode dizer que a esse nível a atuação do BCE tenha sido bem sucedida, pelo menos tenha proporcionado grandes progressos. O que fez foi a pressão que existia nos bancos que tinham falta de fundos, passaram a ter uma disponibilização, uma maior disponibilidade de acesso a esses fundos. Não quer dizer que o problema tenha sido resolvido, porque não foi resolvido de uma forma natural, que era através do escoamento dos excedentes que existem nos bancos que são superavitários para os bancos que estão deficitários. Teve que ser o BCE a fazer essa intermediação. É apenas um aspecto em que nós podemos dizer que há em relação ao mercado, alguma manifestação do resultado da atuação do BCE é a queda das taxas Euribor. As taxas Euribor, basicamente a partir do anúncio das alterações das condições de cedência de liquidez, tiveram quedas bastante substantivas e esse é o único aspecto. Não houve uma normalização do mercado, mas é um aspecto que de alguma forma houve algum progresso e, portanto, se durante muito tempo algumas tentativas do BCE de fazer com que as taxas de curto prazo caíssem e por causa do prémio de risco que lhe estava embutido nas taxas de Euribor, isso não acontecia. O que se verificou é que após esta libertação deste constrangimento aos bancos com problemas de tomada de fundos, isso foi aligerado e, portanto, nessa medida as taxas passaram a ser um referencial mais normal, embora claramente o mercado continue disfuncional. E esta atuação do BCE, Miguel, tem tido de facto impacto nos leilões de dívida. A Espanha e a Itália têm aproveitado. Perante esta calmia do mercado, é de esperar que os países façam aqui uma corrida ao financiamento nas próximas semanas, antecipando algumas emissões ou alargando emissões, como já foi o caso. Até o próprio GCP hoje anunciou alterações em algumas linhas que vai emitir. Vamos ter um leilão de 11 meses,
que já não acontecia há algum tempo. Acho que é um desafio interessante para o IGCP e para a República. Em princípio, e a janela que se abriu com a emissão, com a assistência há 3 anos por parte do BCE, tudo indica que venha trazer mais alguma confiança, ou menos receios ao mercado. Em relação à atuação do BCE e esse espelho na dívida soberana, é preciso perceber também que o calendário de amortizações, como há pouco falávamos, o calendário de amortizações de dívida, nomeadamente dos bancos da zona euro, é bastante pesado neste primeiro trimestre, sobretudo, o que justifica. Os bancos foram-se financiar há 3 anos ao BCE e agora têm dinheiro que têm que colocar de algum lado, no BCE, no próprio BCE, de volta, e em títulos de curto prazo. E poderá ser essa uma das razões que explica o grande apetite que houve hoje pela dívida, sobretudo pela italiana, que emitiu a prazos mais curtos, em que os spreads, ou as taxas, melhor dizendo, os spreads, a percepção de spread de risco de crédito baixou drasticamente. A Itália tinha-se financiado a 6% na última emissão, há um ano, emitiu hoje 8 mil milhões e meio a uma taxa de 2,73. Estamos a falar de uma redução drástica. Portanto, a percepção, está bem que houve uma série de alterações no próprio país, o anúncio de medidas de austeridade, que não existiam na altura, mas houve o impacto e o efeito desta cedência do BCE, quer na dívida espanhola hoje, que emitiu 3 e 4 anos, e mas será que teremos o mesmo apetite por emissões a mais longo prazo? Se olharmos para um grande teste, será uma emissão a 10 anos? Sim, um grande teste será uma emissão a 10 anos, a partir dos 7 anos. Mas a Espanha, ao emitir para 2015 e 2016, emitiu mais hoje do que contava. Os espanhóis tinham estimado emitir entre 4 e 5 mil milhões de euros e colocaram 9,40 e tal mil milhões. Estamos a falar do dobro, o que é bastante interessante. Mostra que há um apetite, ou pelo menos há muito dinheiro. E este efeito do apetite pelo investimento, sobretudo investimentos altamente rentáveis, como são a dívida pública dos periféricos, porque eu acredito, sinceramente, que qualquer um dos periféricos, a Grécia, sob algumas reservas, irá cumprir e irá honrar os compromissos de pagamento. Não vamos ter cenários de default em Espanha, ou em Itália, ou em Portugal. É, obviamente, mais do que um desejo, penso que é a expectativa de grande parte dos economistas. Como tal, e quem pensa assim, olha para a dívida, tem taxas muito atrativas, porque é perfeitamente possível resolver um problema, quer os fundos, quer os bancos, resolver problemas de margem financeira ou de rentabilidade, comprando dívida pública, sobretudo de curto prazo. Mas, Cristina, os bancos, ao longo do último ano, sobretudo, já perceberam que títulos de dívida pública deixam de ser instrumentos sem risco. Não haverá menor apetite dos bancos por investir em títulos de dívida, mesmo tendo estas cedências de liquidez do BCE. Por isso é que o grande teste se que estas medidas estão efetivamente a produzir os efeitos desejáveis ao nível da sustentabilidade da dívida pública de médio e longo prazo, é quando houver leilões a 7 e a 10 anos, ou mais de 7 anos, e nesses leilões se verificar também um movimento de queda de taxa de juros e um movimento de queda de spreads, que agora se começa a ver nos prazos mais curtos. Porque é aí realmente que as perdas potenciais são mais voltadas e, portanto, é aí que fazem tem representatividade a nível de produção de resultados e da margem financeira. Mas o que nós temos vindo também a ver é que, mesmo a esse respeito, tem havido alguns progressos e alguma evolução do pensamento europeu ao tratamento da dívida de longo prazo nos bancos. Nós vimos é que em outubro houve a decisão
a decisão da EBA foi bastante penalizadora para a atenção de dívida pública por parte das instituições financeiras. O que nós verificamos, por exemplo, é que esta semana, aliás ontem, o responsável pela Autoridade Bancária Europeia já veio, de alguma forma, retroceder... Admitir aqui uma flexibilização. Exatamente. E da mesma forma que também já tinha havido alguma flexibilidade de entendimento, por exemplo, na necessidade de uma relativa abertura para que as almofadas de capital que tenham de ser criadas para suportar potenciais perdas decorrentes de ter disposição à dívida pública pudessem ser conseguidas através de instrumentos não tão penalizadores como os instrumentos que se falava inicialmente. Portanto, há o entendimento das próprias autoridades europeias de que não basta esta enxurrada de dinheiro ou de liquidez no sistema para fazer com que os bancos voltem ao sistema. A confiar. E é importante não só esta posição da Autoridade Bancária Europeia, mas, por exemplo, até do próprio Presidente do BCE, quando ele é bastante perentório a dizer que concorda muito e congratula-se com as resoluções da Cimeira de dezembro, mas, sobretudo, enfatiza o facto de em relação ao envolvimento do setor privado no reconhecimento de perdas na Grécia, ser um caso único e excepcional. Portanto, eles de facto estão a tentar, de todas as formas, não só através de assistência de fundos, mas também através de uma recuperação ou de dar passos atrás a nível regulamentar, de maneira a recuperar um enquadramento de exposição à dívida pública por parte dos bancos mais favorável do que o que, entretanto, tinha sido criado. E acho que a conjugação das duas vontades provavelmente vai fazer com que os bancos, a nível europeu, possam repensar as posições que têm dívida pública e, nesse sentido, regressar aos leilões e às colocações de uma forma mais afoita. Mas nestes critérios da EBA, da Autoridade Bancária Europeia, o que é que poderia ser mais favorável para o sistema financeiro? Dar mais tempo ou reduzir aqui os requisitos em termos de nível de rácio quarto-urbano? Em princípio, reduzir o tipo de requisito, ou então fazer com que os instrumentos que podem ser utilizados como almofadas de capital serem elementos mais tipicamente híbridos, ou seja, instrumentos que são que penalizam menos os acionistas e que evitam maior deal, porque o problema é sobretudo um problema de diluição da posição dos acionistas e, portanto, na medida em que se recorre a instrumentos que são menos penalizadores a esse respeito, já é algum progresso. Acho que voltar também há algum progresso a nível da valorização. Já há quem diga, começa a haver alguma abertura para que a valorização a preços de mercado já não seja tão firme ou tão perentória como inicialmente era a ideia. Há já alguma possibilidade de parte da posição não ser considerada preços de mercado, ou ser preços de mercado podem ser médias, portanto, há aqui já alguma flexibilidade até a nível da valorização e a nível das perdas que podem ser do reconhecimento dessas perdas. Portanto, aqui é claramente o enquadramento que está em movimento. E, portanto, o que é de saudar é que há um reconhecimento de que as tomadas de decisão anteriores foram penalizadoras e que se tem que recuperar algum desse território para se voltar a ter alguma sustentabilidade no mercado de dívida pública, sobretudo a nível dos países periféricos. Miguel, e a Cristina falou há pouco do envolvimento do setor privado no haircut da dívida grega. O mercado, nesta altura, já está preparado para um haircut de 75%? Pelo menos os níveis do mercado secundário, se é que aquilo que vemos na Bloomberg tem alguma adesão à realidade, sinceramente acho que não, mas está claramente já a descontar, ou pelo menos preparado para um haircut de 75%. Em relação à questão da EBA e aos critérios da EBA, é preciso perceber que para já não está em causa os rácios, portanto, os 9% para junho deste ano e os 10% para o final do ano mantêm-se. O que está aqui em causa é o que é que influencia os rácios, o que é que vai penalizar os rácios. Por exemplo, o impacto
do mark-to-market, da avaliação ao preço de mercado das obrigações dos soberanos é incrível. Do total do reforço do capital, portanto, recordo que foi calculado um valor de 114 mil milhões de euros. Do total, 27% seria para bancos gregos, 24% para bancos espanhóis, 15% para bancos italianos. Se virmos o que aconteceu à curva da dívida pública espanhola e italiana, que teve um decréscimo incrível, sobretudo nos prazos mais curtos, é fácil perceber a almofada que os bancos ganharam com este movimento de baixa de taxas de juros, baixa de yields das dívidas espanhola e italiana. E igualmente na portuguesa. Obviamente a percentagem de Portugal é menor, no entanto, ainda assim, são 800 e tal milhões de euros de almofada que os bancos portugueses ganharam. Ganharam no sentido de não é necessário tanto para reforçar capitais. Portanto, isto realmente pôs em evidência uma certa, e a EBA admitiu, um excesso de zelo, se quisermos assim dizer, quando foram feitos os stress tests, os últimos stress tests, em que a dívida pública foi quase considerado um instrumento de alto risco tóxico, em que íamos ter defaults dos Estados soberanos praticamente todos. Portanto, claramente que aqui houve uma boa notícia por este aliviar. E se continuarmos, e se Portugal, no caso concreto o nosso, se Portugal continuar a ser um bom aluno, se as medidas de austeridade surtirem efeito e se tivermos crescimento, e a parte do crescimento é importante, a almofada dos bancos portugueses vai ser ainda maior, porque a dívida pública vai corrigir em alta, em termos de preço, portanto, baixa das yields, e os bancos vão ganhar mais almofada. Portanto, vai ser menos necessário, vai ser menos o montante, menor o montante de dinheiro necessário para reforçar capitais. E aí caminharemos para a estabilização de que fala Mário Draghi. Miguel Gomes da Silva, Cristina Casalinho, obrigado pela presença neste Closing Bell.